Agora vamos para a próxima etapa. Mas só para situar, olha só o que nós já fizemos. Identificamos os produtos, resultados, entregas que são feitos por uma unidade, ou por uma seção, ou por um posto de trabalho específico. Descrevemos as atividades que devem ser feitas em teletrabalho por esse posto de trabalho. Colocamos algumas regras da unidade para tudo isso acontecer com sucesso. Mas a dúvida ainda existe. Essa atividade pode ser exercida em teletrabalho? Dá para fazer em teletrabalho? Quais características tipificam uma atividade para ser exercida em teletrabalho? Mapeei as características que são importantes que a atividade possua para que possa ser exercida em teletrabalho, de forma mais típica. Ou seja, não são características obrigatórias, mas é interessante que a atividade busque se adaptar para se aproximar dessas características. Tá, então fala logo que atividades são essas, que características são essas que está me matando de curiosidade. Então vamos lá. Montei esse infográfico aqui para ficar mais didático para você. Nele tem a característica tecnicamente viável. A pergunta é bem básica. Para fazer o teletrabalho, a atividade tem que ser feita pela internet? A resposta é não. Tira da cabeça a ideia de que necessariamente precisa ser feito pela internet para ser feito em teletrabalho. O que importa mesmo é que seja tecnicamente viável para o órgão e para o teletrabalhador. Por exemplo, o servidor pega os processos físicos no início da semana e os devolve com as minutas produzidas em um pendrive na sexta-feira, por exemplo. Fez teletrabalho? Fez. Precisou de internet? Não. Certo? É claro que tem algumas atividades que exclusivamente devem ser feitas em um sistema online. Aí tudo bem, mas é característica da atividade e não do teletrabalho. Percebe? Maravilha. Agora, o servidor é quem vai dizer se para ele é tecnicamente viável. Concorda? Se vale a pena ir para o trabalho toda segunda-feira e devolver tudo na sexta-feira, tendo que ir ao trabalho para devolver o serviço. Ele quem vai dizer se isso é tecnicamente viável ou não. E o órgão também vai dizer se para ele é tecnicamente viável implantar uma solução de rede virtual privada para acesso remoto, se isso é tecnicamente viável, se financeiramente é vantajoso para o órgão ou não, ok? Bom, então é isso. Primeira característica, tecnicamente viável. Próxima característica, mensurável e mensurada. Sua atividade produz resultados, objetivos, produtos? Entregas quantificáveis? Claro, ora, se sua atividade não tiver característica de entregar resultados, objetivos, quantificáveis, como medir os resultados? Ah, Francisco, mas mais ou menos, tipo assim, a gente trabalha pra caramba, mas eu não sei dizer qual seria o resultado do meu trabalho. Pessoal, olha só, de verdade, eu sei que você trabalha pra caramba, que sua unidade trabalha pra caramba, e a questão não é isso, a questão é se entrega resultados que possam ser comprovados, possam ser medidos, possam ser quantificáveis, perfeito? Agora, se sua atividade não tem essa característica, não tem a característica de entregar produtos, resultados que possam ser comprovados, quantificáveis, mensuráveis, pessoal, não sofre com isso não, bola pra frente. A gente já sabia que para implantar o teletrabalho dá para fazer em toda atividade? Não, então a gente nunca fez teletrabalho para essas atividades, não precisa ser agora, bola pra frente, não sofre com isso não, ok? Agora, para todas as outras atividades que puderem fazer teletrabalho, tentem se adaptar para essa realidade, de trazer para uma atividade que tenha resultados quantificáveis, entregáveis, comprováveis, perfeito? Agora, para fazer o teletrabalho, é importante que você tenha como medir os resultados, as entregas, os produtos. Deixa eu te dar um exemplo. Gabinete de magistrado que julga processo. A atividade do servidor, que pode ser produzir minutas de decisão para o magistrado, analisar, retificar e assinar. Essa atividade, esse produto, isso é quantificável. Então o produto da atividade daquele servidor produz um resultado mensurável. Dá para saber que o produto é minutas de decisão. Então você consegue contar objetivamente. Ok, eu sei que esse exemplo é bem típico. Mas e se fosse uma atividade não repetitiva? Ou seja, uma atividade que não se medisse o esforço, mas sim a eficiência, como nós já falamos antes, como no nosso exemplo do posto de trabalho, coordenação de curso de capacitação. A ideia aqui é verificar se tem produtos, entregas, resultados mensuráveis, ainda que a gente não saiba ainda como medir. Mas calma, nós vamos chegar lá, vamos trazer isso daqui a pouco. Mas tem como eu comprovar que um serviço foi feito pelos resultados, pelas entregas, pelos produtos da atividade? Isso tem que ser respondido nessa característica, se é mensurável e se é mensurada, ok? Então vamos lá, eu tenho duas atividades. Uma é elaborar o memorando de instrução do processo para a contratação de empresa para ministrar a capacitação.
Essa atividade eu tenho como comprovar que foi feita, pois o produto é memorando elaborado. Agora, a outra atividade é acompanhar a decisão de contratação da empresa para prosseguir com os trâmites do curso. Essa atividade eu não tenho como comprovar que foi feita, o acompanhamento em si, tá? Pois ela não gera um produto. Não quer dizer que eu não tenha tido trabalho com isso, eu tenho que ficar acompanhando e é trabalhoso. Mas essa atividade não é mensurável em termos de resultado. Pode até ser mensurada em termos de tempo, mas não de resultado, entrega, produto, ok? E aí eu estou falando do acompanhamento da decisão de contratação, ok? Então a ideia aqui nessa característica é avaliar em termos gerais se esse posto de trabalho específico possui atividades mensuráveis e mensuradas. Ou seja, se de forma geral ele possui condições de gerar resultados quantificáveis, comprováveis. Ainda que algumas das ações que precisem ser feitas não gerem resultados, ok? Não tem problema não. Mas de forma geral, se ele gera resultados que possam ser medidos, ok? Próxima característica, demanda suficiente. Aqui nesse ponto é muito interessante. Então vamos lá. Uma vez alguém me perguntou, para ter teletrabalho, tem que ter trabalho? Qual é a resposta, pessoal? Sem brincadeira. Olha só, eu achei inteligentíssima essa pergunta, porque ele foi perspicaz de perceber os casos de sazonalidade de demandas. O que quer dizer? O que ele queria perguntar era, na minha atividade tem épocas que tem muito trabalho e tem épocas que tem pouco. E nessa época de pouco trabalho, como fica o teletrabalho? Então vamos lá. A característica é demanda suficiente. Mas suficiente para quê? Suficiente para cobrir a capacidade produtiva equivalente a um dia de expediente, ou uma semana, ou um mês de expediente, ou período determinado para a execução da produção. Ok? Para servir de exemplo, deixa eu te contar uma situação real que aconteceu. Uma vez, a minha equipe de apoio administrativo, que faz atividades rotineiras do dia a dia, como atendimento ao telefone, recebimento de documentação administrativa, memorandos, ofícios, elaboram também documentos, informações em geral, outros tipos de informações, toda a parte de assessoria do gestor. Essa equipe pensou em fazer teletrabalho. Eles passaram pela primeira característica, tecnicamente viável. Afinal, dava para fazer as atividades remotamente, gestão de documentos, encaminhamento de processos, até atendimento ao telefone. Eles desviariam o ramal da unidade para o celular ou para o telefone fixo da casa deles. Essas atividades também passaram pelo segundo critério, mensurável. Afinal, dava para contabilizar quantidade de telefonemas atendidos, ligações feitas, ofícios, memorandos produzidos. Porém, quando falamos sobre a característica demanda suficiente, não deu certo. Por quê? Alguém sabe quantas ligações a unidade vai receber no dia? A não ser que seja uma unidade de call center. Não tem ligação toda hora. Pode ter uma ligação, pode ter um dia de muita ligação, mas pode ter dia que tem pouca ligação. Tem ofício, memorando, informação, relatório para produzir todos os dias e o período de expediente inteiro? Também não. E essa unidade tem uma característica de produzir produtos diariamente. Isso significa que essa atividade não tem a característica de demanda suficiente para cobrir o período de expediente em dias, semanas ou meses, de tal forma que garanta que ele produzirá o correspondente a um dia de expediente fazendo aquelas atividades em casa. Ou seja, podemos chegar no final do expediente, o servidor ter feito todo o serviço que apareceu, mas isso não correspondeu em produtos à capacidade produtiva de um período de expediente. Entende? Por mais que trabalhe muito, a atividade não tem característica de demanda suficiente para ocupar a capacidade produtiva do teletrabalhador que corresponda a um período de expediente do presencial, se ele estivesse produzindo exclusivamente aqui, no presencial. Por isso, na análise dessa característica, é importante observar se há demanda que garanta a produtividade do servidor para o período estabelecido. Ou seja, é preciso ter noção da capacidade produtiva do posto de trabalho. Se fizesse somente aquela ou aquelas atividades para produzir aquele resultado. Depois, é preciso ter noção se tem insumos para produzir, tem demanda suficiente para garantir que estará disponível para produzir os resultados. Pois, afinal de contas, o expediente do teletrabalho é medido pelos resultados. Se não apresentar a quantidade de resultados que corresponda à sua capacidade produtiva estabelecida para o período, e uma visão unicamente nesse aspecto, o servidor não cumpriu o expediente por completo, ainda que tenha feito tudo o que tinha disponível. Por exemplo, o servidor tem que entregar 10 resultados por dia. Entregou 5. Cumpriu o expediente? Sem uma explicação ou um aprofundamento maior? Não. Não se sabe se ele não cumpriu por falta de empenho ou por falta de insumo. Nesse caso, pode ter sido demanda insuficiente. Mas mesmo assim, é importante ficar atento a este ponto para não incorrer numa subutilização do potencial do posto de trabalho.
aí desvirtua o teletrabalho, que tem a intenção de ser um instrumento para aumentar a produtividade, está subutilizando a capacidade produtiva e, portanto, produzindo menos. Eu sei o que você deve estar pensando, mas e se ele tivesse no presencial? Ele teria que fazer 5 resultados do mesmo jeito, certo? Porque só chegou 5. Ok, mas lembrando, no presencial o expediente é medido pelo tempo à disposição, podendo nesse tempo entregar resultados ou realizar outras atividades que não são mensuráveis. No teletrabalho não. Então, em tese, perderia-se essa possibilidade de execução de outras atividades, estando em teletrabalho. Essas outras atividades que não produzem resultados. Concorda? Percebe? Mas não fica angustiado não. Vamos seguir que vai dar certo. A próxima característica é autonomia de execução. Com relação à autonomia de execução, é importante que a atividade dependa apenas do teletrabalhador para ser exercida. Caso contrário, se tiver muita interdependência com outras pessoas, da mesma equipe ou até de outras áreas, o teletrabalhador pode ficar dependendo dos outros para fazer o seu trabalho, para produzir seu resultado, principalmente dentro do prazo estabelecido. Afinal, a única pessoa que assume a responsabilidade para executar o teletrabalho é o próprio teletrabalhador. As outras pessoas não terão necessariamente compromisso com o prazo do teletrabalhador, concorda? Ou seja, a interdependência de atividade para a produção de um resultado reduz a autonomia de execução, prejudicando a auto-organização do teletrabalhador. Imagine o seguinte, no posto de trabalho, elaboração de minutas. O servidor tem que entregar as minutas produzidas, esse é o produto. Mas o gestor resolveu mudar o procedimento e agora todas as minutas elaboradas passarão pelo supervisor, que deverá analisar cada uma, revisar, apontar as necessidades e devolver para que o servidor corrija. E somente após a correção é que será considerada entregue, para fins de contabilizar o resultado do teletrabalhador. Agora, vai que o teletrabalhador tem o prazo até hoje para entregar a minuta e o servidor e o supervisor está sobrecarregado com as correções de todas as minutas e não devolve a dele para correção. O teletrabalhador entregou o resultado a tempo? Não. Ah, mas não foi culpa dele. Eu sei. Por isso é que é bom que a atividade em teletrabalho tenha um máximo de autonomia de execução. Concorda? Nesse mesmo sentido, vamos pegar o posto de trabalho coordenação de curso de capacitação. Uma das atividades pode ser enviar o formulário de plano de curso para o instrutor preencher. Depois que ele preencher, tem que revisar e carregar para o processo o documento. Agora, imagine que foi enviado com prazo de 1 semana para o instrutor. E o teletrabalhador tem que concluir essa atividade hoje. Mas o instrutor ainda não preencheu o formulário. Olha que desespero, que angústia. O teletrabalhador pressionando o instrutor para preencher, o instrutor nada de mandar o documento, aquela agonia toda e o prazo está acabando. Se não fizer hoje, o teletrabalhador não cumpre a produtividade dele no tempo estabelecido. Pessoal, percebe como é importante que a atividade tenha características de autonomia de execução? Concorda? Por isso que essas são 4 características típicas de uma atividade para ser exercida em teletrabalho. Se uma atividade possui essas 4 características, show, é uma atividade perfeitamente possível de ser exercida em teletrabalho. Agora, se a atividade não tiver todas essas características, calma, não se desespere, tá tudo bem. É possível buscar uma adaptação para se aproximar dessas 4 características. Lembrando que a avaliação dessas características é se a atividade é típica ou adaptada para o teletrabalho, e não se é possível ou se é impossível de ser exercido em teletrabalho, ok? Por isso que essa avaliação dessas características é feita pelo gestor da unidade. Ele é quem tem capacidade de dizer se essa atividade pode ser exercida de forma típica ou até do que pode ser feito para ser adaptada. Por isso e por outros motivos, o gestor do teletrabalho é sem dúvida o ator principal para o sucesso do teletrabalho no serviço público.